Existe um registro que, segundo relatos, nunca deveria ter sido revelado ao público. Trata-se de uma gravação que teria chegado, em 2021, às mãos de jornalistas investigativos e que mostra um dos empresários mais influentes do Brasil em uma festa privada cercado por dezenas de jovens. O que torna esse material tão perturbador não é apenas o ambiente ou o contexto, mas um pedido específico feito por ele, algo que ultrapassa qualquer limite moral aceitável. Ele demonstrava preferência por garotas cada vez mais novas. A partir desse momento, uma série de investigações começou a se conectar com histórias antigas, denúncias pouco exploradas e relatos que, por muito tempo, permaneceram fora do alcance da mídia tradicional. O nome associado a tudo isso é conhecido nacionalmente: Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, uma das maiores redes de varejo do país. Durante décadas, ele foi visto como símbolo de superação. Um homem que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, chegou ao Brasil sem recursos e construiu um império bilionário. No entanto, por trás dessa imagem cuidadosamente construída, começaram a surgir versões muito diferentes da história, envolvendo acusações graves, possíveis esquemas organizados e um padrão de comportamento que levanta questionamentos até hoje. Este não é apenas um caso isolado ou uma denúncia pontual. Trata-se de um conjunto de relatos que atravessa décadas e que envolve dinheiro, influência, silêncio e possíveis tentativas de impedir que certas informações viessem à tona. Para entender a dimensão desse caso, é necessário voltar ao início da trajetória de Samuel Klein. Nascido em 1923 na Polônia, ele viveu diretamente os horrores da Segunda Guerra Mundial, tendo sido capturado pelos nazistas e enviado a um campo de concentração. Parte significativa de sua família não sobreviveu, e sua própria história de sobrevivência acabou se tornando um dos pilares da imagem pública que ele construiu ao longo da vida. Após o fim da guerra, ele deixou a Europa e veio para a América do Sul, chegando ao Brasil no início dos anos 1950. Com poucos recursos, começou a trabalhar vendendo produtos de porta em porta, adotando um modelo que se tornaria sua marca registrada: o crediário, permitindo que clientes comprassem mesmo sem dinheiro imediato. Esse sistema impulsionou seu crescimento e, em poucos anos, ele abriu sua primeira loja, dando origem às Casas Bahia. Com o passar do tempo, a empresa cresceu exponencialmente, consolidando-se como uma das maiores do país. Paralelamente, a figura de Samuel Klein foi sendo associada à ideia de empreendedorismo, esforço e proximidade com as classes populares. No entanto, enquanto essa imagem se fortalecia publicamente, relatos paralelos começaram a surgir nos bastidores. Esses relatos mencionam a existência de um espaço reservado dentro da sede da empresa, um quarto anexo à presidência que, segundo testemunhas, não era apenas um local de descanso, como chegou a ser apresentado, mas sim um ambiente onde ocorreriam encontros com jovens. De acordo com diferentes depoimentos, muitas dessas jovens eram adolescentes de origem humilde, que eram atraídas por promessas de presentes, dinheiro ou oportunidades. Os relatos indicam que havia uma abordagem inicial baseada em confiança e benefícios materiais. Após esse primeiro contato, algumas jovens seriam levadas para encontros privados, onde passariam por uma espécie de avaliação, com perguntas íntimas e situações constrangedoras. Segundo as denúncias, havia uma diferenciação nos pagamentos oferecidos, dependendo de características pessoais das garotas, o que reforça a ideia de um sistema estruturado e não de episódios isolados. Uma das vítimas relatou ter sido atraída com a promessa de ganhar um tênis e, ao chegar ao local, foi colocada em uma situação de vulnerabilidade, envolvendo contato físico inadequado e comentários de cunho sexual. Esse tipo de relato se repete em diferentes depoimentos, indicando um possível padrão de comportamento. Além disso, há indicações de que esses encontros não se limitavam a um único local. Diversos relatos mencionam propriedades do empresário, incluindo casas de praia, apartamentos e até ilhas, onde ocorreriam eventos privados. Em alguns casos, as jovens saíam desses encontros com documentos assinados que permitiam a retirada de dinheiro diretamente nas lojas da empresa, sem necessidade de qualquer procedimento formal.
Outro ponto relevante nas investigações é a possível participação de outras pessoas na organização desses encontros. Testemunhas citam nomes de funcionários e pessoas próximas ao empresário que teriam atuado no recrutamento, na logística e na intermediação com as jovens. Essas pessoas, segundo os relatos, seriam responsáveis por convidar garotas, organizar viagens, distribuir pagamentos e, em alguns casos, participar dos eventos. Um dos aspectos mais preocupantes é a forma como esse ciclo se mantinha. Algumas jovens, após terem contato inicial, eram incentivadas a levar outras, como amigas ou familiares, o que contribuía para a expansão do esquema. Esse padrão aparece em diferentes depoimentos e reforça a hipótese de uma estrutura contínua e organizada. Entre os locais mais citados está uma propriedade em Angra dos Reis, onde moradores relataram movimentações frequentes, especialmente nos fins de semana. Segundo esses relatos, havia grande fluxo de visitantes, incluindo jovens que entravam e saíam da propriedade, muitas vezes associadas a festas privadas. Com o tempo, esse movimento passou a ser visto como algo comum na região, o que pode ter contribuído para a ausência de denúncias formais naquele período. Existem também relatos mais graves, incluindo acusações de violência sexual envolvendo menores de idade. Em um desses casos, uma adolescente afirmou ter sido levada a uma propriedade do empresário e relatou ter sofrido agressão. O caso chegou a ser levado às autoridades, mas teve desdobramentos controversos, incluindo questionamentos sobre a idade da vítima e a ausência de continuidade no processo. Outro episódio relevante envolve um advogado que teria sido contratado para representar vítimas e que afirma ter reunido provas como fotos, exames médicos e gravações. Antes de formalizar a ação judicial, ele teria sido abordado por um intermediário que propôs um acordo financeiro para evitar que o caso fosse levado à justiça. Segundo o relato, as vítimas aceitaram a proposta, mas, ao tentar formalizar o acordo, o advogado acabou sendo preso sob acusação de extorsão. Posteriormente, foi liberado por falta de provas, e ele afirma que a prisão foi uma armadilha para impedir o avanço do caso. Esse episódio levanta questionamentos sobre possíveis interferências externas e sobre o papel do poder econômico em situações como essa. Na época, a empresa do empresário figurava entre os maiores anunciantes do país, o que, segundo alguns envolvidos, pode ter influenciado a decisão de veículos de comunicação de não divulgar amplamente as denúncias. Mesmo após a morte de Samuel Klein, em 2014, as discussões não se encerraram. Anos depois, seu filho, Saul Klein, passou a ser investigado por acusações semelhantes envolvendo diversas mulheres. Segundo os relatos, existiria um esquema de recrutamento de jovens com promessas de trabalho, especialmente na área de eventos e modelagem. Ao chegarem aos encontros, algumas afirmam que eram expostas a situações diferentes do que havia sido inicialmente proposto. As denúncias incluem relatos de permanência em locais de luxo por vários dias, participação em festas privadas e exigências físicas específicas. Algumas vítimas mencionam pressão psicológica, controle sobre a aparência e, em certos casos, acompanhamento médico durante os encontros. Há também relatos de relações sem proteção, o que teria levado a problemas de saúde entre algumas das envolvidas. A defesa de Saul Klein nega as acusações e sustenta que as relações descritas eram consensuais e que os encontros ocorriam de forma privada para evitar exposição pública. O processo segue sob sigilo, o que limita o acesso a informações detalhadas e mantém parte das investigações fora do conhecimento público. Ao longo de décadas, a imagem construída em torno de Samuel Klein foi a de um homem que superou adversidades extremas e alcançou sucesso por meio do trabalho e da perseverança. No entanto, os relatos reunidos ao longo dos anos apresentam uma narrativa paralela, marcada por denúncias graves, possíveis estruturas organizadas e um padrão de silêncio que levanta questionamentos. Casos como esse não são simples de analisar, especialmente quando envolvem figuras públicas de grande influência e histórias que nunca foram completamente esclarecidas. A existência de depoimentos, investigações interrompidas e acordos extrajudiciais
contribui para a sensação de que ainda há muitas informações que não vieram à tona. Diante de tudo isso, permanece uma questão inevitável: até que ponto a verdade foi totalmente revelada? E quantas outras histórias semelhantes podem existir sem nunca terem sido expostas? Se esse tipo de conteúdo faz você refletir sobre o que está por trás das narrativas públicas, vale a pena continuar acompanhando, porque existem muitos outros casos que ainda precisam ser analisados com atenção. Nos vemos no próximo vídeo.